Brincadeira. Bom, jovens, fazer as correções do que eu havia prometido para vocês nesse vídeo. Com relação aos treinos de Wushu, eu vi o vídeo que vocês mandaram, fazendo Chan Chan e também vi aqueles com alguns pedacinhos de Dao. Queria comentar mais a respeito do que é principal de vocês sentirem quando estiver fazendo os exercícios na hora do treino. Que é principalmente sentir que essa região aqui do tronco, ela tá o mais solta que ela pode ser, ok? Então, por exemplo, na hora que estiver fazendo tanto Beihua Dao, quando estiver girando o Dao assim, quando estiver estocando em alguma direção, ou até mesmo fazendo Pai Jiao e Lampei, essa parte aqui do tronco, ela tem que movimentar tanto quanto o braço na hora que estiver girando, para todos os movimentos aqui. Então, o que eu observo principalmente no Everson é que os movimentos de tronco, eles são bem limitados. Tem horas que o quadril e o tronco eles giram um pouco e o braço acaba tendo que conduzir um movimento sozinho. Por isso que o Beihua Dao acaba escapando muito da linha. No caso da Ângela, isso acontece mais quando tem que ocorrer transição de alguns movimentos. Por exemplo, naquela parte que tem um Shuai Tue para um Zachuan ou um Shuai Tui para aquele outro movimento assim. Então é a hora que o tronco e o quadril eles ficam mais parados. Então eu quero que vocês foquem em tentar movimentar bastante eles. E enquanto estiverem fazendo o Taolu de vocês, tentem começar a ganhar mais feeling com relação ao tronco, o corpo em si, quadril e tronco. E quando a gente está concentrando em fazer rápido, normalmente a gente pensa em perna e braço. Então tem que movimentar o braço o mais rápido possível, movimentar a perna o mais rápido possível. Aí eu quero que nos momentos de prática de vocês associem muito movimentos de tronco e não movimentos de membros em si, ok? Outra coisa que eu quero falar é a respeito do tempo que vocês gastam em prática e treino. Por exemplo, quando a gente treina alguma coisa com o objetivo de melhorar a coordenação, que é uma coisa muito importante para poder fazer os movimentos serem o melhor executados possíveis, eu recomendo que vocês gastem um bom tempo, assim, de 60% a 70% das vezes que vocês fazem o Wushu na semana, vocês gastem praticando o movimento. Para praticar, os pedaços eles não podem ser muito longos, eles podem se resumir a poucos movimentos, até no máximo um quarto onde você não sente que você desgastou o seu condicionamento. E aí faz um movimento bem lento, estudando a sensação que vocês têm com cada movimento que vocês fazem. Não fiquem concentrando muito em como que está aparecendo o movimento. Tem que associar muito o que vocês estão sentindo. E peçam alguns feedbacks, porque alguns movimentos eles vão ser melhores, vocês têm que memorizar a sensação. E não necessariamente comandos mentais. Porque a ideia é que na hora que vocês estiverem se apresentando de verdade, a mente de vocês fique livre, ela não tenha que pensar em nada. Mas o seu corpo, instintivamente, você já conhece a sensação de fazer um movimento. Então, isso daí tem que ser uma coisa que tem que ser desenvolvida durante o treino. Começar a deixar a mente mais em silêncio durante o treino e começar a prestar mais atenção na sensação que você tem ao fazer aquele movimento. E aí, conforme vocês vão praticando, vocês vão encontrando qual é a sensação que é a mais correta de se ter. Por exemplo, quando você faz um giro e você sente que as coisas estão travando, e tem hora que você faz e sente que tudo pareceu fluido e sem esforço. Essa sensação que você tem que tentar reproduzir sempre que estiver fazendo aquele movimento. Então, comecem a investir, na hora que vocês estiverem praticando, tentem prestar bastante atenção nisso. E quando estiverem treinando, é sempre tentando treinar reproduzindo performance competitiva. Então, por exemplo, se o meu nível da prática é aqui, e o meu nível de treino, no caso de performance competitiva é esse, mas o meu de prática é esse. Eu prefiro que vocês fiquem nesses dois extremos do que vocês fiquem navegando muito aqui no meio. Então, por exemplo, se for para entender um movimento, pratica com calma, repete ele. Eu gosto de repetir umas 10 vezes, às vezes, a mesma sequência antes de querer treinar ela, porque me coloca para pensar e sentir de verdade como que eu tenho que fazer para depois executar ela sem ficar cometendo muitos erros o tempo todo. Então, no caso de vocês, tentem colocar uma proporção assim. Para cada parte que você vai treinar uma vez, você tem que praticar ela 4 vezes, no mínimo. 4 vezes. Então, assim,
Se eu vou treinar uma vez o primeiro quarto, eu pratico ele a forma que eu vou movimentar no começo assim 4 vezes. Aí eu treino uma vez. Eu sei que eu vou treinar ele forte umas 2 ou 3 vezes naquele dia, eu tenho que ter praticado em torno de 10 vezes. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer tudo no mesmo dia. Você pode, por exemplo, na segunda passar o dia inteiro praticando movimentos, na terça também. Na quarta vocês chegam com a ideia de fazer um treino forte e aí treina bem aquela sequência. De verdade, sem se preocupar com nada, apenas treina forte. E aí depois vocês filmam e veem os erros que vocês cometeram. E aí leva no outro dia isso para prática, para vocês refinarem os movimentos de vocês novamente. Não adianta querer treinar ou fazer tudo muito forte todo dia, porque a energia de vocês vai acabando. Vocês não desenvolvem tanto assim em questão de velocidade, porque mesmo para trabalhar a velocidade, para atingir o sistema nervoso, você precisa estar treinando e tendo um bom período de descanso, no caso para uma recuperação eficiente. Então, vocês podem fazer o seguinte: 2 a 3 dias na semana, que não sejam consecutivos, vocês treinam um taolu forte. Nos outros dias, vocês praticam bastante o movimento e assim, tenta viver mais na casa do 8 a 80. Ou você vai fazer o taolu bem forte na íntegra, nível de competição que você quer apresentar daquele jeito, ou você vai fazer ele com muito mais calma, sem cansar, mas vai repetir muitas e muitas vezes a fim de melhorar e entender direito a coordenação. Comecem a treinar aplicando esses princípios e depois vai me falando como é que estão se sentindo. Com relação a Beijo Adal, do Everson, tenta começar a observar mais a Ângela girando e lembra de quando o facão ele tiver para entrar nas costas, o movimento ele vai ser passado com o seu corpo. Então, começa a deixar o braço afastar o mínimo possível de você. Se necessário, até começa a treinar bem próximo de alguma parede, algum obstáculo assim, para ir conduzindo ele melhor. Ter um estímulo visual, assim, uma imagem mental de como que é o Beijo Atal bem executado, vai ajudar bastante. Então, pede para a Ângela fazer, porque o dela já tá, esse movimento dela tá certinho. Pede para ela fazer umas 5 a 10 vezes na sua frente. Ela fez 5 a 10 vezes, depois você vai treinando isso daí, tentando entender como você tem que fazer e pedindo alguns feedbacks. Mas para entender a sensação mesmo do movimento. Quando você estiver alinhado, aí você começa a treinar por você mesmo e vai tentando trabalhar isso todo dia. Porque o que mais falta pro facão agora, você consegue conectar bem os movimentos. Mas em vários momentos eles perdem a linha deles, ou eles ficam duros, aquela coisa que eu falei do tronco. Então, uma coisa que vai ajudar muito na questão da fluidez, até para você começar a sentir o mínimo cansado possível, é pensar justamente em conectar os movimentos da forma mais fluida. Logo, alinhar o Beijo Adal e começar a usar bastante tronco e quadril para fazer os movimentos. Quase que negligenciando ou esquecendo dos braços mesmo. Ok? Essa semana, do taolu de vocês, como vocês querem, filmem um quarto para mim, todos os quartos, para eu poder ver como que tá o encaixe dele para a competição e eu fazer uns ajustes, se necessário, o mais rápido possível no começo da semana, para que vocês possam, do meio dessa semana até semana que vem, treinar o taolu na íntegra como vocês desejam apresentar ele na competição. Ok? Os treinos físicos a gente vai estar testando alguns RMs essa semana. E lembrem de sempre que terminar ele, envolver bastante recuperação, no sentido de até mesmo fazer a liberação. Tudo que vocês puderem de questão de liberação, de alongamento, associar sempre no final do treino, isso vai estimular muito com que o corpo de vocês absorva o treino. Porque esses treinos que a gente tem feito, eles não parecem às vezes, mas eles são muito exigentes para o sistema nervoso de vocês. Eles demoram muitos dias para se recuperarem. Então, se a gente não recupera o suficiente e vai para uma outra sessão de treino, a gente vai acumulando fadiga até que chega naquele ponto assim, você começa a treinar, 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 mas você atinge um platô em que não importa o quanto você fique acumulando treino, o seu corpo ele não se adapta e não desenvolve em cima do estímulo que você está dando. Então precisa estar sempre havendo uma recuperação eficiente. Eu diria que para vocês não tem faltado nada de treino ultimamente. Então vocês têm realmente conseguido seguir muito bem durante a semana, mesmo quando perde um dia ou outro, vocês às vezes conseguem até repor. Então não tem tido esse problema de jeito nenhum. Porém vocês estão assim no limite em questão de volume. Não tem mais como acrescentar volume ao trabalho de vocês, justamente porque não é possível fazer uma recuperação eficiente.
E do conhecimento que eu tenho a respeito da rotina diária de vocês, vocês não conseguem alcançar 8 horas de sono diariamente, o que já é um certo agravante. Então o corpo de vocês não recupera tão rápido. Então é como, por exemplo, assim, você quer fazer um treino que vai demandar muito estímulo para que você melhore, mas você ainda está cansado. Então esse treino naturalmente ele não só, você pode até não perceber que ele não rendeu muito naquela hora, mas a adaptação que você teria de melhorar com o treino que você fez, ela não ocorre. Isso que é o ruim. Não é que vocês vão ficar se sentindo cada vez mais cansados para treinar. É que vai treinar e não vai melhorar. E isso é bem pior do que treinar cansado e ficar melhorando gradativamente. É que você treina e independente se você cansa ou não, você não melhora. Ok? Então, se não é possível ajustar muito a questão do sono no momento, e a alimentação vocês já fazem o melhor que vocês podem, tentem melhorar gradualmente, nem que seja 1%, em vários aspectos diferentes que vocês conseguirem atuar em cima. Por exemplo, pense o seguinte, se vocês melhorarem 1% no sono, então ao invés de você dormir todo dia às 11, você vai dormir 10h45. É 15 minutos por dia. Ah, não é muita coisa. Mas se você somar 15 minutos por dia em 10 dias, dá 150 minutos. Se somar isso num mês, dá algo em torno de 7 horas e meia a 8 horas. Então é como se esses 15 minutos por dia, acumulados dia após dia, em um mês você dormiu 8 horas a mais. É como se você tivesse dormido um dia a mais no mês. Um dia inteiro a mais no mês. Tipo, se te pudesse te dar um dia de descanso a mais. De repente, assim, vou fazer você descansar extra. E colocar você e descansar, dormir direto durante 8 horas. Com certeza vocês iriam se sentir fantásticos com esse boost de recuperação que vocês teriam. Isso é uma coisa que vocês podem obter se vocês forem fazendo esses incrementos dia a dia, mesmo que seja só 15 minutos, mesmo que pareça que não vai fazer diferença no momento. Isso ao longo do mês, isso soma de uma forma que a gente não é capaz de mensurar a curto prazo. Então, realmente tenta melhorar 1%, nem que seja 1%, em cada uma dessas coisas que vocês têm feito. Sono, alimentação, pensa onde que está falhando um pouco ou aonde não está falhando, mas poderia ser um pouco melhor e tenta criar um hábito de fazer aquilo de uma forma mais eficiente. E aí, mesma coisa. Com questão de recuperação, tipo, eu não sei o quanto vocês têm feito de mobilidade e liberação, mas se vocês colocarem de 5 a 10 minutos extras por dia, 5 a 10 minutos extras por dia, isso aí ao longo do mês dá, chuta aí, 300 minutos, dá 5 horas a mais de liberação que você tem no mês. Então é como se hoje pagassem para vocês irem numa massagem de 5 horas. Vocês iam achar fantástico, o corpo de vocês ia se sentir muito bem quando saíssem de lá. Mas a questão é que essas mesmas 5 horas, vocês não precisam disponibilizar 5 horas do dia para obter. Basta você dar 5 a 10 minutos do seu dia, regularmente, todos os dias ao longo da semana. E o efeito acumulado dessas coisas, ao final do mês, ele vai fazer uma grande diferença para o treino de vocês, ok? Então, essas são as principais coisas que eu tenho para passar para vocês. Primeiro, é prestar atenção nos movimentos de corpo e tentando ganhar o feeling com relação aos movimentos de vocês. O segundo é diferenciar a prática de treino, dar um volume de 1:4, uma vez que você treina, você pratica 4 vezes mais. E trabalhar apenas nesses dois extremos, não ficar vagando muito aqui no meio. Quando for para estudar o Taolu, estuda com carinho. Quando for para treinar, treina com bastante vontade, como se estivesse competindo. E aí depois a gente vai vendo como que a evolução está acontecendo dentro dele, diariamente. E tentem fazer, filmem o Taolu, um quarto, cada quarto de cada taulu de vocês essa semana, e tentem fazer esses incrementos de melhorar sono, alimentação e o descanso, no caso a recuperação de vocês com mobilidade e liberação. Nem que seja 1% por mês, nem que seja de 5 a 10, se possível 15 minutos diários em cima dessas coisas, que com certeza vai estar acumulando coisas positivas pra gente. Daqui 2 semanas tem uma competição, então tentem agir para esse brasiliense em si, como se ele fosse o mundial de vocês agora, como se fosse o campeonato mais importante. Tenta fazer uma simulação de uma rotina diária super eficiente, dentro das limitações de vocês, dentro das limitações do que vocês podem oferecer de vocês no momento. Então tentem fazer isso e vejam como que vai ser o desempenho de vocês nesse brasiliense.
Eu acredito que por mais que não estejam vendo grande melhora, se vocês conseguirem acrescentar isso que eu estou falando no momento, vocês com certeza vão chegar lá e vão ter, possivelmente vão ter uma resposta física e talvez até psicológica que vocês não esperavam antes, ok? Então, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês podem ir me mandando por escrito, que eu vou ficar tentando filmar mais vídeos assim, caso tenha sido do agrado de vocês, porque eu acho que eu consigo me expressar um pouco melhor e de forma mais completa. E aí vocês tiram às vezes um horário para ver isso durante o dia, talvez justamente no deslocamento para algum treino, no ônibus, vocês não estão fazendo nada específico, além de esperando para chegar lá no espaço. E aí vai dando uma olhada nisso e fazendo algumas anotações, beleza? Então qualquer dúvida que vocês tiverem podem me mandando, que eu vou tentando pelo menos a cada 2 ou 3 dias ver se eu consigo disponibilizar um vídeo desses assim pra vocês, ok? Então é isso. Bom dia e bom treino pra vocês essa semana.